com foco em 2026, pensando na governabilidade para os 2 últimos anos de mandato, o presidente Lula pode realizar alterações na esplanada dos ministérios. Vamos ao vivo, então, a Brasília, com o repórter André Anelli, que traz todas as informações para a gente. Bom dia, Anelli. Como é que deve ficar, então, a esplanada após essa reforma? Bom dia, David, Elisângela e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A reforma ministerial preparada pelo presidente Lula não deve acontecer de uma vez só, mas sim em etapas. A primeira delas será a dos ministros palacianos, aqueles que ocupam os cargos dentro do Planalto. Conforme a Jovem Pan já anunciou nos últimos dias, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deve ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República, hoje sob o comando de Márcio Macedo, que seria deslocado possivelmente para algum cargo no IBAMA. Já Alexandre Padilha deve perder o Ministério das Relações Institucionais e ser substituído por algum nome dos partidos do chamado Centrão ou pelo atual líder do PT na Câmara, o deputado federal José Guimarães. Se isso acontecer, Padilha pode ser deslocado pro Ministério da Saúde no lugar de Nízia Trindade, que ficaria fora do governo. A segunda etapa da reforma ministerial deve acontecer só depois do Carnaval, com as possibilidades do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, na pasta da Agricultura, no lugar de Carlos Fávaro, e também o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em substituição a Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. Também deve haver mudança no Ministério do Desenvolvimento Social, sob o comando de Wellington Dias, já que a pasta é responsável pela gestão de programas como o Bolsa Família e tem um dos maiores orçamentos da esplanada. Todas essas alterações são ainda possibilidades que devem mudar com o passar do tempo, inclusive a depender das composições das comissões no Congresso Nacional. Por isso, então, o governo ainda avalia essas movimentações. David, Elisângela. Tá certo, Anelli, muito obrigado pelas suas informações. Muitos nomes sendo ventilados e o presidente Lula, quando perguntado justamente sobre essa reforma ministerial, ele disse: não posso falar, se eu pudesse eu falaria, mas eu não posso falar. Mas José Maria Trindade, que acompanha todos os bastidores de Brasília, com certeza já tem alguns bastidores, alguns nomes que pode citar para a gente, até mesmo realizando as apostas, né? Porque muda o cenário político a todo momento, né, Zé? Pois é, está difícil definir e antecipar nomes nessa reforma ministerial. O presidente Lula está resistente quanto a abrir demais a esplanada dos ministérios ao Centrão, até para partidos que ele sabe que não estarão com ele em 2026. E a ideia do governo é exatamente mudar o tipo de governo. Até aqui foi a gestão, a administração e base no Congresso. Mas agora a ideia é se preparar para 2026. O calendário aqui é diferente, 2026 já começou. A bancada, a FPA, a antiga bancada ruralista, quer indicar um nome, quer trocar o ministro Fávaro, que não caiu no gosto dos integrantes da bancada. Arthur Lira é da bancada da FPA, né? Houve ali a sugestão do nome do deputado Arnaldo Jardim, um grande nome, né? Que houve, inclusive, eu sei que houve uma consulta, uma conversa e tal, mas parece que não emplacou ainda não acertou o Arnaldo Jardim, mas seria uma indicação forte da FPA, ele é vice-presidente da FPA. Mas a ideia geral é fazer uma costura de apoio de 2026, aí é que mora a dificuldade, porque os partidos não querem se atrelar ao governo Lula agora, porque não sabe exatamente como estará em 2026. A grande disputa é pela Câmara e Senado, é fazer deputados e fazer senadores. É nisso que estão preocupados, neste momento, os partidos políticos. E veja bem que com as bancadas agora tendo essas emendas parlamentares fortes, o parlamentar sofreu uma mudança muito grande, está independente de partidos, de governo, e isso faz toda uma diferença. Então, a reforma ministerial está difícil. Eu conversei até com o senador Jacques Wagner, o líder do governo, ele dizendo que exatamente dessa mexida da reforma ministerial, que o presidente Lula diz que não existe, mas existe, né? A partir daí é que se vai definir como o governo vai agir no Congresso Nacional. Nesse novo Congresso, com os mesmos integrantes e com cúpulas diferentes.
Pois é, Zé Maria, você bem lembrou que o Lula vem trazendo essa questão de que, calma, vamos esperar, está um pouco difícil, estou um pouco na dúvida se quero mexer bastante ou não, mas cada vez para mim fica parecendo mais que ele está com dificuldade de arrumar bons nomes que façam a diferença no seu ministério. Por quê? Dentre os parlamentares, que são os que ele mais quer levar, com as emendas, se elas sobreviverem a essa batalha com Flávio Dino, essas emendas bilionárias são muito mais ricas do que os próprios ministérios. Então isso esvaziou um pouco o interesse dos políticos em serem ministros. E mais, como bem disse também, nesse momento o governo Lula passa por uma fase de menor credibilidade, pode-se dizer, talvez a menor da história dos 3 governos. E qual político que tenha pretensões para 2026 vai querer se associar a um governo que talvez perca sua força? Me parece que Pacheco, dentre todos, é o mais interessado. E minha impressão é que muito mais que candidato a governador ou a reeleição para senador, Pacheco está dissimulando um pouco, mas olhando muito mais atentamente para 2028, quando Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, vai se aposentar e talvez ele queira, na realidade, aquele cargo no Supremo Tribunal Federal. Hora certa.